Olá pessoal, aqui que fala é o professor Lemberg para mais uma aula de história, para a gente fazer um resumo e uma correção das atividades, o resumo e correção das atividades do capítulo 6, né? As independências na América Espanhola. Conteúdo tranquilo, nada de complexo, para termos uma noção. Alguns elementos aqui importantes do capítulo que temos que ter ciência. Tá bom, galera? Primeiro é entender, compreender os processos de independência da América Espanhola e seus interesses dos grupos sociais e étnicos envolvidos. Nós estamos se referindo aí a um processo que ocorre na América Espanhola e que, vale lembrar, esses movimentos tiveram muita influência das ideias iluministas, mas é compreender que os processos de independência tiveram diversas perspectivas através de diversos grupos sociais. Diversos grupos sociais tiveram diversas iniciativas para chegar a um processo de ruptura contra a metrópole, de acabar com o domínio colonial e por aí vai. Olha lá, grupos sociais menos favorecidos na América Espanhola, como os povos nativos, escravizados de origem africana e trabalhadores livres, identificavam-se com os ideais franceses de igualdade, fraternidade e autogoverno. Muitos desses grupos propunham, além de separação da colônia e da metrópole europeia, a igualdade de direitos entre os habitantes das terras americanas. Já os crioulos, a elite, se dividiam. Alguns queriam preservar as relações coloniais e outros desejavam autonomia em relação à metrópole, como veremos no capítulo. O contexto, né, da sociedade hispânico-americana. Como era estruturada essa sociedade. Tá bom? O contexto da sociedade hispânica, pessoal, americana, do final do século XVIII, início do século XX, devemos destacar a sua estrutura social, a sua pirâmide social. Deixa eu ver se existe aqui no capítulo. Aonde quem estava no topo, quem tinha os privilégios nessa sociedade colonial eram os chamados crioulos. E esses crioulos realmente interrogaram muito as contradições do processo de colonização, interrogaram muito a metrópole, né? Questionaram muito a metrópole. Mas o que trouxe muito de revolta e de revoltas radicalizadas foram os setores de base, né? Foram os nativos, os indígenas, foram os escravizados, foram os trabalhadores livres e uma parte da elite crioula que estiveram ao lado das perspectivas mais radicalizadas. Por que poucos tiveram uma perspectiva radicalizada? Porque os crioulos eles temiam uma radicalização que chegasse ao ponto como chegou o Haiti, onde os escravos que tomaram o poder, né? Temiam isso. Então esses crioulos eles estavam entre moderados e radicalizados, e que entre os crioulos se predominavam os moderados. Os crioulos tinham diversos interesses, né? A guerra civil e o rompimento com a Espanha. A invasão das tropas francesas na Espanha em 1808 destituíram o rei Fernando VII, substituindo por José Bonaparte, irmão de Napoleão. Com esse evento teve repercussões diretas nas colônias hispano-americanas. A elite colonial da América Espanhola, que não reconhecia José Bonaparte como soberano, transformou-se os cabildos, que eram as câmaras municipais, em juntas governativas autônomas. Isso ocorre quando isso ocorre na América Espanhola, dessa mudança organizacional na administração colonial,
quando eles não reconhecem José Bonaparte como rei da Espanha. Obviamente por quê, né? Porque José Bonaparte não tinha uma relação direta com a formação do reinado espanhol. Esses órgãos, até então, controlados pelos chapetones, que chapetones é o quê? Eram os espanhóis nomeados pela coroa que administravam a colônia. Foram controlados por chapetones, foram assumir, e aí quem foi assumindo foi os crioulos, a elite crioula foram assumindo, né? E começaram a impor seus interesses em prejuízo das antigas restrições metropolitanas. Foi a partir quando os crioulos adentram e formam as juntas governistas que os crioulos começam a ter uma postura mais de opa, metrópole, calma, as coisas não vão ser bem assim. Você não vai aplicar dessa maneira aqui na colônia, calma. Precisamos respirar, precisamos decidir alguns rumos da nossa colônia. Essa era a perspectiva dos crioulos, da elite crioula. Mas existiam reflexões no interior da elite crioula, né? Deveriam ou não romper com a metrópole? Atenderiam às reivindicações populares mais radicais? Manteriam o sistema monárquico? Preservaria a escravidão e o latifúndio? Dariam prioridade à cultura de subsistência ou à da exploração? As divergências em relação a essas questões originaram um intenso confronto entre os grupos sociais coloniais, entre as camadas populares contra boa parte dos crioulos. Tá certo? A independência do México e da América Central. Tem um crioulo, um padre chamado Miguel Hidalgo, liderou um movimento radical que pôs em risco o domínio das elites. Leitor das obras iluministas e membro do baixo clero, ele combatia os tributos cobrados dos indígenas e o tráfico de escravizados, a escravidão e os latifúndios. Ele tinha uma visão muito liberal para a época, muito que de fato abalava as estruturas do antigo regime que refletia na colônia espanhola. E ele começou a ganhar muito apoio popular e das milícias indígenas. O padre se converteu em um poderoso general das tropas rebeldes, né? E começou a sua ofensiva. Teve um sucessor, né? Quando ele morreu, quando ele foi preso, o sucessor dele foi José Maria, para chefiar as tropas da região sul da Nova Espanha, continuou a mobilizar os camponeses indígenas e mestiços contra os ricos da região, fossem crioulos ou espanhóis. Ele liderou o movimento até 815, quando também foi preso e executado. Os rebeldes permaneceram na luta liderados por Vicente Guerreiro e chegaram a realizar um congresso constituinte na cidade de Chilpaciano. A independência só fica alcançada quando o coronel Agustín Iturbide, que lutava ao lado da Espanha contra as forças emancipacionistas, converteu-se à causa da independência de Guerreiro. Em 1821, na cidade de Iguala, ele estabeleceu um acordo com os rebeldes, que foi o Plano Igualado, que determinava a libertação da Nova Espanha e a constituição de uma monarquia independente no México. Essa monarquia não vingou. Olhe como são as coisas, né? Todo o ideário do padre Miguel e posteriormente, dando continuidade com o padre mestiço, se transformasse em uma sociedade mais justa e igualitária, desembocou em uma monarquia. Lógico que não é uma monarquia aos moldes do que foi a monarquia espanhola, mas estabeleceu-se uma monarquia independente no México. E a liderança de origem, a liderança do coronel Augusto, que toma como imperador, mas depois vai ser deposto pelo movimento republicano, e aí se estabelece a chamada República do México. Esse é um dos processos de independência que você vê que é de origem popular, né? Se dá a partir das insatisfações e de organização de milícias indígenas, governos e centro-americanos. Após conquistar a independência, em 1821, a Capitania Geral da Guatemala foi anexada ao Império Mexicano e Itibuí
com a exceção do atual Panamá, que se uniu na Nova Granada. Em 1823, porém, voltou a se separar, formando a Federação das Províncias Unidas da América Central. E sobreviveu até 38, e depois se fragmentou e formou-se vários estados republicanos. Esse também foi um processo de independência que foi resultado, né, de um processo do movimento popular. Como é que se dá as independências na América do Sul? Simão Bolívar e José Martins serão um grande destaque. Os embates se deram semelhantes como ocorreu no México. No primeiro momento, foi um confronto entre as perspectivas opostas das elites crioulas. Depois isso se populariza, se cresce no interior das camadas populares. O primeiro país a se tornar independente é o Paraguai, quando esses momentos de tensão estavam fragilizados. Um movimento comandado por Gaspar Rodrigues, representante dos pequenos e médios proprietários, contra as revoluções sangrentas, se estabelece como independente. Em 1816, após sucessivas vitórias militares dos generais San Martins e Manuel Belgrado, foi proclamada a independência da Argentina no Congresso de Tucumã. Em 1818, 5 mil homens vindos do sul e dos 1.500 eram negros, sob o comando de San Martins, libertam Chile. Isso vai se impulsionando, né? Simão Bolívar, com apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, comandou a libertação da Venezuela, da Colômbia e do Equador. Venezuela em 1817, Colômbia em 1819, Equador em 1821. Foi para a direção do Peru, ao encontro com as tropas de San Martins. Em 22, divergências políticas acabaram com o afastamento dos dois libertadores. San Martins estimulava o surgimento de novos países monárquicos, enquanto Bolívar defendia uma república, né, independente e unida, um projeto chamado de bolivarianismo. San Martín ele vai se afastar, né? Vai para a Europa. Bolívar consumou a independência do Peru em 24, com o apoio do general José Sucre. No ano seguinte, proclamou também a independência da Bolívia em relação ao Peru. Simão Bolívar foi um grande líder, fazia parte do crioulo, mas estava inserido nas camadas médias e populares. A América fragmentada. Isso se dá muito por conta dos processos de independência. O que eu devo destacar aqui, galera, é o seguinte: para eu não esquecer de falar, é que ocorreu essa fragmentação por nós temos que entender que existia uma diversidade de grupos sociais, até mesmo diferentes projetos políticos para a América Espanhola, para os processos de independência no interior da elite crioula. E isso vai refletir nos movimentos de liberdade, isso vai refletir nos movimentos emancipacionistas, seja eles liderados por crioulos ou seja eles liderados por camadas populares, indígenas, escravizados e por aí vai. Em 1826, Bolívar liderou a realização do Congresso do Panamá, primeira grande manifestação pan-americanismo. Comparecerão os representantes da Colômbia, do Peru, do México, Províncias Unidas do Centro-América e da Grã-Bretanha, que mandou observadores. Para Bolívar, a ideia de unidade americana era restrita aos hispânicos americanos. Contudo, o ideal de uma América Hispânica Unida não se concretizou. Quando Bolívar morreu em 1830, a América Hispânica achava-se independente do domínio metropolitano, mas fragmentada em diversos estados republicanos. Para entendermos o fracasso do bolivarianismo, é preciso levar em conta os interesses das diversas elites crioulas. Como queriam preservar o domínio pessoal sobre as áreas que controlavam? Elas apoiaram os caudilhos, que eram chefes políticos militares que exerceram governos ditatoriais em suas regiões. Ao mesmo tempo, Estados Unidos e Inglaterra temiam a formação de países
unidos e fortes na América Central e do Sul, com o lema dividir para reinar. Estimularam as disputas entre os caudilhos e a fragmentação da América Hispânica. Em 1828, por exemplo, a Inglaterra apoiou a independência do Uruguai, que havia sido incorporada ao Brasil em 1821 com o nome de Província Cisplatina. A monarquia brasileira e seus grupos de sustentação também se opuseram aos ideais bolivaristas, temendo que as ideias anti-escravistas chegassem ao Brasil. Vale lembrar que também Simão Bolívar não inseriu o Brasil. E o fator que devemos destacar aqui é o seguinte: as diferenças econômicas entre as diversas regiões e os interesses das elites locais dificultaram a união da América Espanhola. É importante entender que existe uma heterogeneidade muito grande até mesmo no interior das elites. Por isso que não chegou ao ponto de ter uma unidade, uma união da América Hispânica. Principalmente depois das independências. Mas o que há de comum desses países que se tornaram independentes é que eles ficaram ainda, infelizmente, refém do domínio econômico dos europeus. Né? O resultado é o quê? Né? Para as regiões exportadoras, como Venezuela, apoiada principalmente na monocultura de exportação, interessava um modelo econômico mais aberto. Para outras, produtoras de manufaturados, como o Equador, com suas fábricas de tecido, interessava um regime mais fechado às importações. Lógico, porque senão eles iam concorrer com os ingleses e perderiam. Né? E em relação à Venezuela, era muito benéfico para a economia venezuelana, porque fazia com que vendesse muito mais artigos de monocultura para o mercado internacional. O rompimento do domínio colonial favoreceu as transações comerciais entre os centros de desenvolvimento capitalista e as nações recém-emancipadas. Estas, contudo, continuaram a desempenhar predominantemente o papel de fornecedoras de matéria-prima e consumidoras de artigos industrializados. As elites locais, defendendo os próprios interesses, aliaram-se às potências homogênicas. Primeiramente Inglaterra e depois Estados Unidos, e foram, por elas, pressionadas, perdendo parte da soberania conquistada. Agora são as questões. Aqui alguns líderes, né? Simão Bolívar, Andrés Belo, Domingos Faustino, primeira questão aqui, né? Identifica o autor e a data da carta escrita. E aí? Essa é fácil, né? Vamos lá? A carta escrita, galera, é de Simão Bolívar e foi escrita no dia 6 de setembro de 1815. Nesse trecho da carta, o autor sintetiza os motivos de descontentamento que estariam incentivando os americanos a lutarem contra a monarquia espanhola. Quais foram os motivos levantados por eles? Vamos lá, ó. Os americanos, galera. Os americanos ocuparem apenas postos subalternos em relação aos espanhóis. As restrições comerciais impostas pela Espanha, que era o exclusivismo comercial, a proibição de certas manufaturas, os monopólios estatais para determinados produtos, as barreiras para a comercialização entre as províncias coloniais, o papel destinado à América de produtora agrícola, criadora de gado e fornecedora de metais preciosos para a metrópole. Em modo geral, era crítica a o papel da América ainda continuar como colônia do ponto de vista econômico. Né? Essa é a crítica. Terceiro, o que o grupo social, o autor de correspondência, cita. Terceiro, o autor
parece colocar-se como porta-voz de todos os hispânicos americanos. Que grupo social o autor? Eles faziam parte da elite crioula, viu? O grupo social que o autor da correspondência citada pertence à elite crioula. Com base no que você estudou, o autor da carta era realmente porta-voz dos interesses de todos os hispânicos? Lógico que não, galera, porque era diferente, né? Lembre-se que tínhamos os interesses também das classes populares, né? Sobretudo camponeses, indígenas e mestiços. Porque nunca foram atendidos as reivindicações dessa camada. Pois nenhuma transformação social mais profunda foi efetivada após a independência da América Espanhola. Não teve uma mudança profunda. Dando continuidade aí, fazer a correção. Anotem aqui para estudar. Ó. Fundamental. Primeira questão. Quais os grupos da América Espanhola se identificavam com os ideais de Revolução Francesa e quais se aproximavam mais do modelo da Revolução da Independência ocorrida nos Estados Unidos? Os ideais da Revolução Francesa se identificavam com os nativos, escravizados e trabalhadores livres. Com os ideais de processo de independência dos Estados Unidos se identificava boa parte da elite crioula, galera. Enquanto a elite crioula se inspirava na independência dos Estados Unidos e as camadas populares, nativas, escravizados e trabalhadores livres se inspiravam com a Revolução Francesa, lógico, porque a Revolução Francesa tem um caráter mais popular. Os crioulos queriam mudanças políticas sem transformações socioeconômicas profundas que temiam as ameaças das estruturas vigentes. Segunda questão, complete o quadro abaixo com as informações estudadas neste capítulo. Vamos lá. México. Ano de independência e principais líderes. Ano de independência 1821. Líder. Miguel Hidalgo e José Maria. Tendo também Agustín Iturbide, em que foi representante do poder colonial e depois defensor dos interesses da elite crioula. Na Argentina foi em 1816, as lideranças são Manuel Belgrado e San Martins. San Martins era da elite crioula. O Chile foi 1818, Bernardo O'Higgins e San Martins, elite crioula. Na Venezuela, em 1817, Simón Bolívar. Na Colômbia, em 1819, Simón Bolívar. Equador, em 1821, Simón Bolívar. E Peru, 1824, Simón Bolívar. Para lembrar, Simón Bolívar representava a elite crioula, mas tinha um viés mais radicalizado comparado a uma boa parte da elite crioula. Terceira questão. A independência da América Espanhola pode ser considerada uma independência política e econômica? Justifique. Galera, só pode ser considerada, no mínimo, uma independência política. As colônias espanholas conquistaram a independência política, formando diversos países na América Latina com Estado e administração próprios. Contudo, a independência política não resultou em independência econômica, pois os novos países continuaram a ser exportadores de matéria-prima e importadores de produtos industrializados. Quarta questão é sobre o apoio dos ingleses e estadunidenses na independência das colônias hispano-americanas. Responda. A. Quais eram os interesses de ingleses e estadunidenses na independência da América Hispânica? Olha, galera, presta atenção. Eles viam a possibilidade de ampliar o mercado internacional, vendendo suas manufaturas e comprando matérias-primas livres dos entraves do pacto colonial. B. Esses interesses eram conflitantes com os das demais elites crioulas? Não necessariamente, pois como produtora de bens primários, a elite crioula tinha nos países industrializados seus principais parceiros comerciais e podiam satisfazer suas necessidades de consumo com os recursos
das exportações. Quinta questão. Compara as ideias de Bolívar com as ideias de José Martins. Ambos defendiam a liberdade latino-americana. Bolívar queria o unitarismo sem fragmentação, fundado em uma estrutura republicana. E San Martins defendia a fragmentação sobre regimes monárquicos. Sexto. Aqui é o mapa, né? O mapa aqui, os textos, primeiro e segundo texto. E vamos para a pergunta. O texto 1. Quais eram os interesses dos grupos menos favorecidos que não foram atendidos pelas lutas de independência? Eram as reformas sociais que não foram atendidas, né? Terra, melhores salários, participação política, educação popular, respeito às diferenças culturais, entre outros. B. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado das lutas de independência na vida desses grupos sociais, na visão de Maria Lígia? As reformas sociais não foram feitas. Organizaram-se governos autoritários que mantiveram os privilégios das elites e a diferença de posição social, perpetuando as condições de miséria da maioria da população hispânico-americana. C. De acordo com o texto 2, quais foram as consequências da independência para os povos indígenas da atual América Latina? As comunidades indígenas sofreram com as regulamentações de posse de terra, a exploração da mão de obra, a cobrança de impostos especiais, que era o tributo índio, e ao aumento da escravização. D. Ainda segundo a reportagem, quando os países da América Latina começaram a se recuperar com os direitos dos indígenas? Só apenas na década de 1980, galera, que surgiu a preocupação por parte do Estado para o reconhecimento da população indígena do seu direito a uma educação bilíngue e interlocutor de uma garantia de acesso a serviços públicos e assistência de saúde. Em sua opinião, qual foi a importância da participação das comunidades indígenas nas assembleias constituintes? A importância da convocação da comunidade indígena para as assembleias constituintes, que servem para elaborar e formar as leis máximas que regem o país. Desta forma, tais povos podem apresentar seus problemas e reivindicações e pleitear que sejam contemplados na Constituição. Um grande salto significativo. E F. Retomando a foto da abertura do capítulo, de acordo com o que foi estudado até aqui, você acredita que os povos indígenas latino-americanos foram integrados à sociedade dos países em que vivem atualmente? Ainda não, ainda tem um processo ainda, galera, de gradual desse processo, né? Mas ainda bem que ainda alguns direitos se conquistou, né? Os povos indígenas, em sua maior parte, continuam lutando pelo respeito à sua cultura, pela garantia de suas terras e pelos seus direitos como cidadão. Sétima questão. Observe o mapa a seguir e responda as questões. Letra A. Após os movimentos de independência, os vices-reinados e as capitanias mostraram no mapa Movimento de Independência da América Espanhola, Movimento de Independência da América Espanhola, América Central, século XIX, na página 100, deram origem a quais países? Vamos lá. Após o movimento de independência, originaram-se os seguintes países, galera. A Capitania Geral do Chile se tornou Chile, o Vice-Reinado da Prata se tornou Argentina, se tornou Argentina, Paraguai e Bolívia, o Vice-Reinado do Peru se tornou Peru, o Vice-Reinado da Nova Granada se tornou Equador e Colômbia, Capitania Geral da Venezuela se tornou Venezuela e Guianas inglesas, francesas e holandesas. A Capitania Geral da Guatemala, Costa Rica, Nicarágua e Honduras, El Salvador, Guatemala, e o vice-reinado do Novo México, o vice-reinado da Espanha, da Nova Espanha, foi o México. B. De acordo com o mapa acima, surgiram outros países após 1824. Indique
quais são os países e o ano em que se formaram. Após 1824, surgiram a Bolívia, que foi 25, o Uruguai 28, o Panamá em 1903, Costa Rica em 1838, Nicarágua em 1838, Honduras em 1838, El Salvador 1838, Guatemala 1838, Belize 1981, Jamaica 1962, Cuba 1889, Bahamas 1973, República Dominicana 1865, Porto Rico 1888, Antigua e Barbuda 1981, Dominicana 1978, Santa Lúcia 1966, Barbados 1966, São Vicente e Granadinhas 1979, Trinidad e Tobago 1962 e Guiana 1966 e Suriname 1975. Esse é o quadro, né, logo após o processo de independência. Então é isso, pessoal. Finalizamos. Ficou longo, mas pelo menos terminamos o capítulo. E boa prova. Até mais, pessoal.